Olá, pessoal. Meu nome é Luísa. Eu sou aluna de doutorado aqui na Uniswan. Hoje eu vim bater um papo com meus ex-colegas de pós-graduação, né? Daqui da Uniswan, todos formados, fizeram mestrado e doutorado aqui na instituição. E eu tenho muitas dúvidas, né, como aluna da pós, justamente saber quais dificuldades que eles enfrentaram, como eles chegaram até aqui, né? E aí eu trouxe eles pra gente bater um papo, porque a minha dúvida pode ser a dúvida de vocês. Então, Gustavo, queria que você falasse um pouquinho de você, também fisioterapeuta, né? Como que você chegou até aqui, como que foi esse processo de mestrado e doutorado para você, por que você decidiu ingressar? Perfeito, Luísa. Já na graduação, eu tinha algum interesse pela parte de pesquisa, né? Tive uma certa vivência também em iniciação científica durante a graduação, mas chegava ainda assim como uma coisa distante, né? Então, me formei, comecei a trabalhar, atendimento, fisioterapia, mais na prática clínica. 2 anos depois que me formei, fiz uma pós-graduação lato sensu em biomecânica, mas sempre com aquele gostinho ainda da ciência que estava dentro de mim. Aí foi passando o tempo, e também assim, eu ficava olhando para os programas de pós-graduação e às vezes não tinha muito interesse pelo que ia ser estudado, até que conheci também a Fabi, né, que também foi aluna daqui do mestrado e doutorado. E eu achei legal por conta da ênfase do programa, que era em ciências em reabilitação. Então aí eu fiquei com aquilo na cabeça, né? Eu acho que seria legal tentar lá, por ser uma coisa mais específica. E depois, olhando o corpo docente, eu vi que o Leandro também era professor daqui. Eu já tinha feito 2 cursos com ele durante a graduação, e aí resolvi escolher aqui a instituição por conta disso. Você ingressou direto no doutorado ou você fez mestrado e doutorado aqui? Primeiro mestrado, né? Basicamente não tinha bagagem assim na parte de pesquisa, então o melhor caminho seria para mim um mestrado, então fiz o processo seletivo e aí comecei o mestrado. E o que te motivou a fazer o doutorado depois que você terminou o mestrado? Porque eu, como sua amiga pessoal, sei que você é um cara muito voltado para a prática clínica, né? Atende muito. Então, o que te motivou, depois de concluir o mestrado, a ingressar no doutorado também? Sim. Uma junção de algumas coisas, né? Eu acabei gostando da parte de pesquisa quando fiz o mestrado, né? Gostei bastante do que eu vivenciei, do que eu aprendi, do que eu tive de experiência, né, durante esse período, e decidi também aprofundar um pouco mais, né? E foi uma junção de coisas. Teve uma oportunidade de processo seletivo quando eu estava terminando o mestrado e também querer me aprofundar mais na parte de pesquisa, né? Então acabei fazendo isso, e também por pensar mais na frente alguma oportunidade que eu poderia ter que exigisse doutorado, então juntei isso tudo e acabei prosseguindo no doutorado. O seu doutorado foi um doutorado diferente, né? Você estudou lá fora, fez o que a gente chama de doutorado sanduíche, e você conseguiu fazer isso pela CAPES, né? Como é que foi esse processo? Isso é uma coisa bem legal, sempre gosto de falar sobre isso. Durante o mestrado, eu comecei a me interessar muito também por essa experiência internacional. Eu vi que era possível, mas acaba que no mestrado, às vezes, o período é um pouco curto, né? Porque o mestrado é em 2 anos, você tem que fazer coleta, então também fiquei com aquilo ali guardado na cabeça. Quando chegou a época do doutorado, né, você já tem um período maior, né, são 4 anos, eu fiquei pensando, será que seria possível ter uma experiência internacional, né, e pensar nisso tudo. Aconteceu que ali, no meio já do fim de 2020, né, no meio da pandemia, saiu um edital da CAPES, né, então você falou, doutorado sanduíche. Então, uma vez que você é aluno de doutorado no Brasil, seja de instituição privada ou pública, você pode concorrer a esse edital. Então eu fiquei ali pensando, será que dá para ir? Então decidi, né? O Leandro também já tinha passado um período na Austrália, foi um grande incentivador, e aí eu decidi tentar. Precisava de algumas coisas, né, para conseguir ir. Então, uma coisa era fazer a prova de inglês, eu precisava de um contato fora do Brasil, né, para universidade de interesse, e aí nesse meio tempo, né, acabei conhecendo o Danilo Oliveira através da rede social, e aí entramos em contato com ele através do professor Tiago Jambo, e ele foi super solícito em ceder os documentos. Então, em fevereiro de 2022, fui à Austrália, fiquei lá durante 6 meses, aí como você disse, né, uma bolsa que eu peguei foi da CAPES, apesar de existir outras bolsas como a da FAPERJ, do CNPq,
mas eu fui especificamente pela CAPES. Então eu consegui o custeio para ir me manter lá durante 6 meses, durante o doutorado, e ter essa experiência internacional lá em Melbourne, especificamente na La Trobe University. E lá na Austrália você não encontrou a Letícia? A Letícia tá lá na Austrália. Então, nós combinamos, né? Eu estava lá cheguei em fevereiro, ela chegou um pouco depois. Foi. Eu comecei o processo antes do Gustavo e ele ainda foi primeiro que eu, passou minha frente. Eu cheguei final de março lá e ele já estava lá desde fevereiro. Ainda conseguimos nos encontrar, ter uns momentos lá, né? Choveu pra caramba. Muita chuva pra gente se encontrar, mas o Gustavo foi pra Melbourne e eu tô em Sydney, então são cidades e estados diferentes, né? A gente não conseguiu se encontrar muito por lá durante essa trajetória, mas sempre se comunicando aí para ajudar também, para compartilhar a experiência, que foi muito legal. E o que você foi fazer lá na Austrália? Então, eu fui fazer meu doutorado. Eu já tinha feito aqui na Uniswan. Na verdade, eu estou na Uniswan desde a minha graduação como PIBIC. Eu fiz a minha graduação no Instituto Federal do Rio de Janeiro. E talvez seja uma história parecida com muitos alunos aí da Uniswan nesse sentido. Mas durante a minha graduação, mesmo sendo uma universidade pública, eu passei por aquele problema de que a família não tem muito dinheiro, não tinha como sustentar os gastos, né? Mesmo não pagando a universidade, os custos, era uma universidade integral, então não conseguia trabalhar. E aí, acho que no meu segundo ano eu ia sair da faculdade para trabalhar, porque não tinha condição de continuar só estudando. E aí eu tinha aula com a professora Laura e o professor Leandro, que são também do IF e da Uniswan, e eles foram anjos ali para me ajudar, e a professora Laura falou, olha, se a gente conseguir uma vaga de PIBIC para você, eu nem sabia o que era pesquisa PIBIC, não tinha, como o Gustavo falou, não tinha esse plano de ir para a área de pesquisa, te ajudaria? Aí eu falei, ajudaria, qualquer valor assim que eu conseguir de trabalho, que ajude, né, na alimentação, passagem. E aí comecei o processo sem fazer ideia do que era a área de pesquisa e tentando o meu melhor, porque era o que eu ia conseguir terminar minha faculdade, né, então fui me dedicando ali como aluna deles. E aí consegui a vaga com o professor Leandro. E meu primeiro projeto de pesquisa que eu participei como assistente foi aqui da Uniswan, em colaboração, né, com o IF junto com o professor Leandro. E aí desde então eu comecei, acho que foi 2014, tem mais de 10 anos. E aí comecei, fiz projeto até o final da minha faculdade, fiz o mestrado aqui depois, tentando manter essa parte de pesquisa, gostei muito. E o Leandro tinha ido em 2016 para Sydney. Então, nesse período que eu estava no final da minha graduação, eu gostei muito da experiência que ele compartilhava de lá. E aí eu fui ficando com aquilo na cabeça, tipo, eu quero ir para a Austrália, eu quero ir para a Austrália. Mas vindo de uma família sem condição financeira e sem essa estrutura, como é que eu iria parar na Austrália? Então, o Leandro me ajudou muito nesse processo de encontrar essas oportunidades, estudando inglês, e aí fiz o mestrado para desenvolver o currículo. Mas eu não conseguia de jeito nenhum ter a nota de inglês, então desisti por um tempo e comecei o doutorado aqui na Uniswan. E durante a pandemia eu continuei tentando, conversando com algumas pessoas e aí apareceu uma vaga que eu fui aprovada para fazer o doutorado lá, enquanto eu estava finalizando ainda o doutorado daqui. Então a gente correu com o processo, defendi minha tese daqui da Uniswan antecipado e consegui conciliar por um tempo ali para ter essa oportunidade, né? Então, eu fiz meu doutorado aqui na Uniswan e fiz o curso de doutorado lá também. Quando eu terminei, continuei dando aula, então ainda tô lá, renovei o visto. Por enquanto, eu tô ficando, vim passar férias só, mas por enquanto ainda tô morando por lá. Então, acabou que você fez 2 doutorados, né? Um aqui da Uniswan. Uma loucura, mas foi. Não sei se eu recomendo muito. Um eu recomendo, 2 eu não sei se eu recomendo. Mas foi uma oportunidade muito boa e o suporte que eu tive da Uniswan foi muito importante, assim, para mim. Tanto o professor Arthur no programa lá como coordenador, o professor Leandro, sem o suporte deles, da família, né, meu marido, eu não teria conseguido passar por esse processo sozinha, não. E é engraçado você falar do IFRJ, né, porque nós 3 fomos alunas de lá, o Gustavo não foi. E a Ju, ela não só foi aluna, mas a Ju foi professora do IFRJ, né? Juliana foi a primeira aluna egressa da aula no IFRJ. Como é que foi isso, Ju? Foi fantástico. Então, acho que assim, eu tenho uma trajetória parecida com a da Letícia e eu acho que estudar no IFRJ, né, fazer a graduação lá, é uma coisa muito rica pra gente, porque a gente consegue ter esse contato com a pesquisa logo de início.
E aí eu consegui, no quarto período, o Leandro não era meu orientador ainda, mas consegui ser orientada pelo Felipe, né? Felipe Reis, que é uma pessoa também que é super referência, envolvida com pesquisa. Mas na época eu almejava um mestrado para dar aula, então meu sonho sempre foi dar aula e voltar para o IF. E aí, assim, a vida vai tomando seus rumos, então acabei passando pelo mestrado, né, com o professor Leandro, que também é fantástico e super estimulador, incentivador. E eu lembro que quando eu estava com 1 ano e pouco de mestrado, iam liberar muitas bolsas para o doutorado. E como o meu projeto já estava bem adiantado, ele perguntou, e aí, você quer tentar antecipar, se quer esperar um pouco mais? E com essa possibilidade de ter as bolsas, eu acabei optando por antecipar o doutorado. Não era uma coisa que era super planejada, então eu sonhava muito com o mestrado, mas o doutorado foi uma coisa que foi por tabela. E aí continuei para o doutorado. Durante o doutorado, abri um processo seletivo para o IFRJ. Eu fiz o primeiro, não era para uma área que eu tinha muita familiaridade, acabei não entrando. Fiz o segundo, que foi em 2022, e acabei passando. Então, fiquei em primeiro. E foi uma coisa muito legal, porque quando eu cheguei lá também, os alunos perguntavam, e aí, como é que é, né? Porque, tipo, acaba que você vira uma referência, porque a gente passou por lá e agora a gente volta como professor. Então, foi fantástico, porque os alunos eram muito queridos, né? Super me acolheram. A experiência de estar lá de volta era uma coisa que era muito rica, porque dava para eu contribuir de alguma forma com tudo que eu tinha recebido. E estava realizando aquele sonho desde o início, que era de estar dando aula, estar na docência. E aí foi isso. E hoje você está aqui no pós-doc. E hoje eu estou no pós-doc. Então aí continuei lá no FRJ, terminei o doutorado, né? A gente concluiu o doutorado. E aí não sabia muito bem para onde que eu ia, surgiu a oportunidade de ir para o pós-doc. E aí conversei com o Arthur, conversei com o Leandro, e eles falaram, me super estimularam, né, me incentivaram aí, e aí eu fui para o pós-doc. No início, eu entrei para o pós-doc e o programa não tinha nenhuma bolsa do CNPq, da CAPES, ou até da FAPERJ, como o Gustavo falou, mas no ano passado abri um processo seletivo da FAPERJ para o pós-doutorado nota 10. E aí a gente se inscreveu, concorreu e conseguiu uma bolsa para o programa também, né, que é para mim e para o programa de pós-doutorado. Isso também foi muito legal. Você acha que o seu currículo do mestrado, doutorado, influenciaram você conseguir essa bolsa na FAPERJ, os artigos que você publicou? Acho que não só o meu currículo, mas assim, tudo que a instituição tem construído e o programa, né, então assim, o programa é referência para muitas pessoas, né, no estado do Rio e até fora do Rio. E o currículo do orientador, né, que é o Leandro, então assim, eu acho que isso também teve muito peso, toda a experiência que ele teve fora do Brasil, dentro do Brasil, ser professor do IFRJ, da pós-graduação em outros lugares e aqui no programa Ciências da Reabilitação, e o currículo e a experiência que a gente teve, né, que todos nós aqui como bolsistas a gente fez bastante coisa, né, e desenvolveu muitos projetos, então claro que isso eu acho que contribuiu também. Essa é uma vantagem da gente, na graduação, ter essa experiência, né, como assistente de pesquisa, né, como PIBIC, porque a gente não sabe nada de pesquisa, então a gente vai colaborando com pesquisas diferentes que o orientador está participando. Então é uma oportunidade muito rica para a gente ter essa experiência em diferentes áreas, né, em diferentes projetos, e entender um pouquinho como funciona, para saber se a pessoa vai ter gosto por aquilo ou não, né. Então, às vezes a pessoa está na dúvida, não sabe, mas se surgir oportunidade, é um período legal, as bolsas normalmente são de 1 ano e às vezes conseguem renovar por mais 1 ano, mas é um período que você vai ter aquela experiência que na graduação, por si só, você acaba não tendo, né? Com certeza. Como pesquisador. Eu queria fazer um bate-bola rapidinho, saber o que o mestrado e o doutorado da Uniswan mudaram na vida profissional de vocês, assim, rapidinho, começando pelo Gustavo. Mestrado e doutorado? De uma forma geral, acho que melhorou, assim, enquanto clínico, né? Quanto profissional prático, assim, melhorou muito o meu senso crítico, né? Como a gente trabalha na área da saúde, a gente precisa de ter contato com a ciência, ainda que não fazendo ciência, mas consumir ciência. Então, me facilitou muito ter acesso às informações, né, que são relevantes para a minha área e melhorar a qualidade também dos meus atendimentos. Então, me ajudou bastante também nessa área. Acho que essa parte da evidência como clínico, né? Aqui eu estava trabalhando também na clínica antes de ir para a Austrália, mas um outro ponto para ser diferente do Gustavo, questão das referências. Eu acho que para mim foi muito importante, porque é algo que eu carrego comigo até hoje. E é um diferencial que, quando eu estou lá na Austrália, eu estou dando aula hoje em dia, na instituição que eu estou trabalhando, muitas pessoas comentam, e eu tento dar o suporte, ajudar, receber pessoas lá, entender a dificuldade, porque da onde eu vim para eu chegar onde eu estou, passei por muita coisa que eu só consegui pelo suporte que eu tive, pelas referências boas que eu tive. Então, eu tento reproduzir isso hoje em dia com outras pessoas. Para mim foi essencial.
Você, Ju? Eu acho que tudo isso que Letícia e Gustavo falaram, né, essa possibilidade de como que a gente vai tratar o paciente, né, como que a gente vai acessar o paciente, qual a informação que a gente vai disponibilizar para eles, mas também o que a gente oferece para os alunos nas aulas que a gente dá, o conteúdo que a gente passa. Mas uma coisa que é muito forte para mim também, né, e todos vocês são essenciais, é que, na verdade, o processo é mais leve do que a gente pensa. Então, assim, ter uma equipe, ter outras pessoas caminhando com a gente é uma coisa que faz o processo ser mais leve, né? Todo mundo sempre fala que a experiência de mestrado e doutorado é muito ruim, muito pesada, e não foi a experiência que a gente teve, não. Eu, pelo menos, não. Porque, assim, apesar de a gente ter passado pela pandemia, ter atrasado, né, o início do nosso projeto e várias coisas terem acontecido, ainda assim, no final tudo deu certo, né? E a gente construiu vários laços, várias pessoas que agora a gente é amigo, se acompanha, e isso é bem legal. Eu acho que você tocou num ponto interessante, porque assim, você cria vínculos com o grupo de pesquisa, Sim. né? Então, por exemplo, eu e Letícia, a gente não teve a oportunidade de estar no programa ao mesmo tempo, e mesmo assim a gente conseguiu criar vínculos, né? Então, a Letícia, eu tenho publicações em participação com a Letícia, e logo assim que eu entrei, pouco tempo depois você saiu, mas mesmo assim você me ensinou pra caramba, e você ficou no mesmo período que o Gustavo, que me incentivou a fazer os artigos, a buscar, a aprender. Então, assim, eu acho que é legal a gente ressaltar não só o aprendizado que o professor orientador traz para a gente, mas também o vínculo com o grupo de pesquisa que a gente cria, né? Sim. Isso é muito interessante. E a pesquisa em si, ela pode ser muito solitária. Se você não tiver esse suporte, esse grupo de pesquisa que você se apoie e trabalhe junto, você pode ter uma experiência como pesquisador muito sozinho, você e o computador ali o tempo todo. Então essa não é a realidade para todo mundo. Mas eu acho que esse foi um ponto que pra gente foi essencial, né? De criar esses laços. Sim. E até hoje, eu tô aqui de férias, né? No Brasil, quando eu venho, a gente sempre se encontra, tenta conversar e tá em contato. Então, e participar da vida, né? Então a gente vai no casamento da Letícia, Sim. acompanha o nascimento da Aurora, daqui a pouco a Jéssica, que é do nosso grupo, também casa. Também vai casar. Muito bom. Uma coisa que eu acho interessante é que a gente iniciou no programa, né? Isso está presente em várias falas que a gente disse aqui, por conta de pessoas que influenciaram a gente a entrar no programa. Então, a atuação do Nemesia, a atuação do Leandro. E se parar para pensar, nós também, ao longo do processo, vamos virar pessoas que vão influenciar outras pessoas. Então, como que vocês se sentem? Pode começar por você, Gustavo, essa sensação de deixar um legado mesmo, de tudo que você construiu ao longo desse processo, sabendo que alguém vai se inspirar em você lá na frente. Uhum. Sem dúvida, é muito gratificante, né? Acho que até mais do que o ponto pessoal. Por exemplo, algumas pessoas me perguntam, né, sobre como é que é o processo e, assim, fico feliz de ser hoje esse elo, né, de comunicação. Então, teve umas 2 semanas atrás, por uma rede social, uma menina, não sei se era do Sul, fez algumas perguntas sobre o doutorado sanduíche, ela tinha algumas dúvidas específicas, fiquei feliz em ajudar, né, em poder pegar na mão dessas pessoas e conseguir ajudá-las a tirar essas dúvidas, né, de repente atentar ou conhecer alguém que seja mais próximo, né, e perguntar. E também, às vezes, por produzir um conhecimento. Na semana passada teve um profissional que fez um post relacionado a um artigo que eu publiquei. E assim, cara, eu fiquei muito feliz, né, porque também estou colaborando na produção do conhecimento, né, na minha área. E você, Letícia? Acho que essa parte é muito importante para a pesquisa, porque a gente pode acabar fazendo uma pesquisa que leva anos, e aí publica um artigo e ele não vai ser útil para ninguém ou ninguém vai ler. E aí, esse não é o objetivo quando a gente está se tornando pesquisador, né? A gente quer fazer algo que seja útil para o paciente, no final das contas, né? Por exemplo, a pesquisa que eu tenho feito no meu mestrado aqui na Uniswan foi sobre crenças sobre dor lombar, o que os pacientes acreditam sobre dor lombar. E durante o meu projeto, uma limitação grande do meu estudo foi que a gente não tinha um questionário validado para avaliar de fato o que os pacientes pensam sobre dor lombar. E foi um buraco ali na literatura que a gente encontrou e que no meu doutorado lá na Austrália eu pude trabalhar nessa área. Então a gente desenvolveu um questionário para avaliar especificamente as crenças sobre dor lombar baseada nas recomendações atuais, nos guidelines atuais para dor lombar. E esse questionário está sendo traduzido agora para o mundo todo. Tem países na África, na Europa, aqui na América. Fiz a tradução para o Brasil. E ver que esse questionário vai ser útil para pacientes ao redor do mundo é um impacto, é algo muito bom que eu vejo como um propósito de ser pesquisador, né?
Então, uma coisa que a gente trabalha muito é a implementação da nossa pesquisa. Não adianta eu fazer uma pesquisa que ninguém vai ler ou que não vai contribuir para ninguém. Vai contribuir para o meu salário, porque eu vou estar recebendo para fazer aquela pesquisa, mas o foco final é que seja útil para o paciente, que melhore a condição de saúde, né, no nosso caso, de ciências da reabilitação. Então, isso é algo que eu penso no legado nesse sentido também, de impactar o paciente lá no final, como ele vai ser tratado, como ele vai melhorar daquela condição de saúde, né? Eu acho, com certeza, tudo isso que a Letícia falou, mas acho que, assim, uma coisa que é legal também é mostrar para os alunos da graduação, por exemplo, que é possível, né? Então, a gente sabe que a graduação não é estudar integral, passar por todo aquele perrengue. É uma coisa que é muito difícil, mas quando a gente ingressa no mestrado, no doutorado, as condições vão melhorando, né? E não só isso, mas assim, eu acho que também é muito gratificante quando, por exemplo, nossos artigos são citados, as pessoas entram em contato com a gente para tirar alguma dúvida ou convidam a gente para ser banca de trabalho de conclusão, para orientar, para participar de banca de mestrado, ou até na semana passada eu recebi um convite para trabalhar como um especialista. Então tem uma equipe aqui do Brasil que também está fazendo propostas de educação indoor e eles me convidaram para participar de uma etapa do projeto deles como especialista para avaliar o conteúdo que eles criaram. Então é bem legal quando também você tem a oportunidade de contribuir de outra forma, né? Então dá um retorno para a sociedade, para os pacientes, para os clínicos e para os estudantes de uma forma geral. Você tocou num ponto, Ju, que eu acho que vale a pena a gente abordar, né? Muitos alunos, eles concluem a graduação, fazem uma especialização como pós-graduação, né? E param por aí, assim. Justamente porque fazer mestrado e doutorado é um investimento de tempo e de dinheiro. E, obviamente, a gente precisa saber qual que é o retorno disso. Sim. Então, eu queria saber para vocês, assim, o mestrado e o doutorado teve retorno do tempo e do dinheiro que vocês investiram? Mudou a realidade de vocês? Sim. Em vários pontos, né? Um dos objetivos era seguir nessa área de docência, né? Então, acabei tendo mais respaldo, né, na parte da ciência, né, para fazer o que eu queria e também de receber convite para entrar na área acadêmica, né? Então, realmente recebi, né? Esses retornos que eu esperava acabaram retornando para mim. Abriu mais Sim. um aspecto aí da fisioterapia para você como professor, por exemplo, Isso. que deu esse retorno. E você, Letícia? Eu acho que abre portas pra gente de oportunidades, né? No meu caso, abriu fora da oportunidade fora do Brasil e de estar tentando caminhar para ficar, né, com residência permanente lá na Austrália. E essa experiência, tanto financeira, né? Eu penso, hoje em dia eu paro para pensar assim, não estou rica, eu ganho em dólar e gasto em dólar, então não é porque ganho em dólar que a gente está rico, mas a qualidade de vida mudou muito, né? E esse retorno que o estudo, né, proporcionou desde do começo da escola, da graduação, quando não tinha condição ali de estar ali durante o dia todo estudando, mas ter continuado, né? Estudando, fazendo mestrado, doutorado, você vai tendo no futuro você tem esse retorno, né, financeiro também, e chega um ponto que aí você vai conseguir ver a conquista daquilo tudo que você colheu e batalhou, né, de você conseguir ter uma vida um pouco mais tranquila ou morar fora, esse é o objetivo, que é algo que eu não imaginava que eu conseguiria quando eu era mais nova, né, que conseguiria ter essa experiência. E na minha família próxima, assim, que eu lembre, posso estar errada, mas eu acho que eu sou a primeira a ter feito, né, o mestrado e o doutorado. Eu tenho uma família muito grande, então não tem como dizer 100% certo, mas dos próximos, assim, da família que eu lembro, não teve ninguém que concluiu. E é legal de ser essa referência também para os outros, né? Os meus sobrinhos são crianças, o mais velho entrando na adolescência, então mostrar para eles que, olha, se você estudar, você consegue ter uma vida mais tranquila, você consegue morar em algum outro lugar se você quiser, na base do estudo e do esforço, né? Não é fácil, mas vale a pena. Trazer presente para os sobrinhos. Trazer presente para os sobrinhos, um monte de brinquedos. E a sua realidade, Ju? Então, para mim, totalmente, né? Então, primeiro que, acho que depois a gente pode falar mais disso, né? As bolsas de mestrado e doutorado, bem ou mal, são uma coisa que remuneram relativamente bem, né? Mas para mim, por exemplo, que o sonho era dar aula no IFRJ na graduação e voltei para lá como substituta,
não que sejam critérios obrigatórios, mas ter o mestrado e o doutorado foram coisas que me ajudaram a pontuar, assim como em outros concursos também contam. E para isso também, considerando que estar no IFRJ ou estar numa instituição federal é uma das que melhor remuneram, então é uma coisa que com certeza traz um retorno, né? Então eu trabalhei lá durante 1 ano e meio com um salário que era estável, que era bom, que eu recebia um adicional pelo mestrado, né? Quem tem doutorado recebe o adicional pelo doutorado. Na época eu ainda não recebia porque eu não tinha concluído, mas conforme você tem a titulação, você vai recebendo por aquilo que você investiu. Então, de certa forma, com certeza. Bom, eu me formei no IFRJ, junto com as meninas, foram épocas diferentes, né? Eu sou a caçula delas, então me formei depois e, obviamente, elas viraram referências para mim, né? Hoje, o trabalho que eu executo no doutorado, que eu vou defender a minha tese, foi um trabalho que foi pensado por vocês duas na época que vocês estavam lá no doutorado. Eu acho que isso é uma coisa muito legal que a gente faz aqui no programa. A gente sempre deixa legado para o próximo que vai entrar. Então, hoje eu faço pesquisa pensando nas próximas que vão se formar e assim sucessivamente, né? Isso aumenta o nosso número de publicações, o que é muito bom, e ao mesmo tempo a gente ajuda para quem está entrando a não ficar perdido, né, e tudo mais. Para mim foi um orgulho enorme quando a Ju voltou lá para o IFRJ e ler a notícia que saiu lá no IFRJ, a primeira egressa que retorna para dar aula no IFRJ. Foi muito emocionante para mim, assim, principalmente porque eu vi a sua trajetória. Obrigada. Outra coisa que o mestrado e o doutorado mudou na minha vida é que na minha família também eu sou a única pessoa que teve a oportunidade de fazer uma pós-graduação como essa. É uma realidade bastante distante. Obviamente eu tive o apoio da CAPES para poder concluir, para poder realizar isso, porque sem isso não seria uma realidade para mim. Mas eu afirmo que se eu tivesse condições eu investiria nisso, porque realmente mudou. O que trouxe para mim foi que durante o processo do mestrado eu consegui me inscrever para uma instituição de pesquisa. Então hoje eu sou pesquisadora associada de uma empresa que faz pesquisas para outras instituições. Por conta da minha experiência e do meu currículo, eu pude, assim como o Gustavo, né, abrir uma área nova que eu não havia pensado antes. Então, hoje eu atuo na minha prática clínica como fisioterapeuta, eu faço o mestrado e doutorado aqui e também trabalho como pesquisadora associada nessa instituição. Então, obviamente, mudou muito a minha realidade financeira, a minha realidade como pessoa, a minha realidade pessoal mesmo, de pensar que futuramente eu posso ser uma doutora também, como vocês, né? É isso. Mas eu acho que tem uma coisa que você precisa contar pra gente também, que diferente de nós, você foi direto pro doutorado. Então conta pra gente como foi esse caminho, essa experiência. Uma coisa que é muito importante, que fez total diferença para eu ter conseguido fazer o doutorado direto, foi o que a Letícia já comentou sobre fazer pesquisa durante a graduação. Então, obviamente, a gente entende a carga horária da graduação, que é um pouco mais puxado, mas é muito importante que a gente faça projetos de pesquisa lá na graduação, porque é a primeira oportunidade que a gente tem de estar junto ali, né, é a porta de entrada para a gente entrar na área da pesquisa, até para a gente ver se a gente gosta, não gosta, criar um elo com os professores, enfim. Durante a minha graduação eu participei de alguns projetos de pesquisa. Um deles foi o que gerou o meu TCC, e aí eu consegui ter a minha primeira publicação numa revista de peso. Depois disso, como o Gustavo, né, diferente das meninas, eu fui para a prática clínica, eu não fui para pesquisa inicialmente. E aí eu tive a oportunidade de atender, conheci pessoas que já estavam na área da fisioterapia, da reabilitação há bastante tempo. Junto dessas pessoas eu consegui abrir uma clínica na época. Hoje eu já não estou mais associada a essa clínica, mas foi muito importante para que eu pudesse contar para o meu doutorado direto, né? Então, o que contou para fazer doutorado direto, afinal de contas, foi a minha experiência clínica, sim, e também as publicações que eu já tinha por conta da graduação. E aí eu consegui finalmente fazer o doutorado direto. E acho que vale a pena, quem tem interesse, né, nessa área de pesquisa, pensar antes, né, antecipadamente, qual o objetivo final de fazer um mestrado e doutorado. Porque tem muitas diferenças e muitos caminhos diferentes nesse trajeto. E até na escolha do que fazer. Por exemplo, como o Gustavo foi como doutorado sanduíche pela CAPES, você tem os requisitos e você tem que voltar, você não pode ficar lá mais tempo, porque é uma bolsa do governo e você volta para retribuir para o seu país aquilo que você experienciou ali. No meu caso, eu
planejei primeiro tentar o sanduíche, mas no meu período do doutorado não abriu o edital, foi um período que o governo não estava abrindo esse processo seletivo. E eu tinha interesse em ficar mais tempo na Austrália, então eu não queria ir por esse processo da CAPES, não era a minha primeira opção, porque eu sabia que era o requisito de voltar de cara assim que eu concluísse. Então eu fiz o processo direto pela instituição lá da Austrália, consegui minha bolsa direto pelo governo da Austrália, e hoje eu consigo continuar trabalhando e vivendo lá nesse período. Então vale a pena antes você pensar bem o que você quer fazer depois, para você ter ciência de qual é o melhor caminho para você seguir profissionalmente, né? Em qual tipo de bolsa escolher, onde tentar focar o tempo e a energia para gastar ali em um objetivo específico, né? É bem importante. E é legal esse sentimento de que, mesmo estando fora, eu sempre quero contribuir com o Brasil e a ciência aqui no Brasil, né? Eu sei de onde eu vim, o que eu passei, e esse sentimento de estar lá e poder contribuir com a ciência aqui, para mim é muito bom. Tanto que às vezes eu faço umas reuniões 11 da noite com a cara de sono horrorosa, mas vocês aguentam minha cara de sono. E é esse esforço de, como a Luísa perguntou e falou, né, a questão do legado, de você transmitir a sua experiência para quem está aprendendo e passando por aquilo que você já passou, né? Óbvio que na realidade, por vários motivos, nem todo mundo consegue manter esse laço, mas fico feliz de conseguir manter esse laço com a Uniswan e conseguir continuar contribuindo, mesmo estando longe. E assim também, né, falando aqui da instituição, né, em específico, né, um ambiente muito acolhedor, né, os professores são muito incentivadores, né, e também o nosso coordenador, professor Arthur, sempre muito solícito, sempre tentando ajudar, toda a parte de documentação principalmente, né, sempre ajudou bastante. E um corpo docente basicamente composto por pesquisadores assim bem reconhecidos, né, tendo o Ney aqui, o Leandro, a professora Laura, o professor Arthur também, o professor Tiago, são pesquisadores já com bastante bagagem, e isso também ajuda muito na projeção dos alunos, né? Ser orientado por alguém que já tem bastante experiência na área. E até essa criação de redes, né? Então o Leandro foi uma época, fez uns contatos, agora o Gustavo criou um vínculo também com Danilo, a equipe de lá, e Letícia com Simon. E Luísa vai agora também para a Austrália. Então acaba que a gente também deixa um legado dessa construção que vai fazendo, né? Então, vez ou outra a gente troca e-mail ou mensagem com outros pesquisadores e vai ajudando, auxiliando, compartilhando, né? Eu acho que se fosse pensar numa dica para alguém que esteja interessado, talvez o primeiro passo seria entender a área que a pessoa quer seguir, né, de pesquisa, ou mais ou menos, sei, músculo-esquelética, neurologia, ter uma ideia do campo de pesquisa que você gostaria de atuar ou aprender mais, e procurar referências naquela área, né. Então, aqui tem o site da Uniswan com bastante informação, o blog da Uniswan com postagens, né, sobre atualizações do que está acontecendo, buscar pessoas para você entrar em contato e buscar informações diretas com esses professores, né. Sim. É algo... Porque às vezes a pessoa não está na graduação, mas já terminou, já está na clínica há um tempo. Visitar e um não grupo de sabe, pesquisa. não sabe como entrar nesse campo, né? Então talvez visitar um grupo de pesquisa, mandar um e-mail, buscando informações direto com os professores ou com os alunos que estão participando, né? É bem importante para conhecer, né, um pouquinho da realidade. Uma coisa que a Juliana falou, que eu gostaria de ressaltar, é sobre essa interação que a gente tem, né, com diversas áreas. Então, esse fim de semana eu tive a oportunidade de dar uma disciplina junto com o nosso professor orientador, e é importante lembrar que, apesar de todos nós sermos fisioterapeutas, o programa é para a área da saúde, né? Sim. Então, eu tive a oportunidade de trocar experiência com uma enfermeira, um preparador físico, um médico. Então, é importante lembrar também que a gente tem essa interação não só com os nossos professores, com o nosso grupo de pesquisa, mas que também a gente consegue ter acesso a uma área multiprofissional, assim, de maneira geral, né? Sim. A gente pode pedir apoio para pessoas também que não sejam fisioterapeutas, enfim, de outra área de atuação que também vão poder ajudar a gente, né? Isso é muito rico também para o retorno que a gente dá para a sociedade, né? Então, Claro. para a gente devolver para os pacientes, então conseguir ter esse olhar do todo, né? É bem legal. Porque o paciente é um todo, né? Não dá pra gente... A gente não trata uma lombar, a gente não trata um joelho, a gente trata um paciente que tem um problema na lombar ou uma dificuldade.
um problema de saúde. Então, esse conhecimento, esse entendimento, né, do paciente como um todo é essencial, né, pra gente trabalhar. Até pensando agora, por exemplo, na caso da dor lombar, né, uma das principais recomendações para tratar a dor lombar, não específica, né, aquela dor lombar mais geral, que 90% da população tem, é se manter ativa, é exercício. Então, às vezes, o paciente está ali tratando especificamente a estrutura da lombar, ou alguma hérnia, ou algo ali muito localizado, mas não é aquilo que está causando a dor dele, né? Tem uma condição social, emocional, tudo vai interferir naquela condição de saúde, naquela dor. Sim. Então, uma atividade física, acompanhamento psicológico quando necessário, engajamento em atividades sociais, ele é um todo, né? Não é só uma lombar, uma coluna pra gente tratar, né? E eu queria saber um pouquinho de vocês, como que vocês descobriram o programa? Como que vocês chegaram até aqui? Como é que foi esse processo? Pode ser você, Ju. Então, descobri o programa através do IFRJ, então a gente já tinha a Laura e o Leandro, que eram docentes do programa. Uma época eu participei como voluntária em um projeto que estava acontecendo aqui na Uniswan, descobri o programa. Assim que eu terminei a graduação, abri o processo seletivo, e aí eu fiz a prova, tinha a prova de inglês, e aí acabei passando. E você, Letícia? Foi através dos professores, mesmos professores, né, do professora Laura e do professor Leandro. Por ter essa conexão entre instituições, né, eles já faziam muito esse trabalho com os alunos do IFRJ para participar de pesquisa aqui, ou alunos daqui para visitar e participar de pesquisa lá. Então, essa interação, colaboração entre instituições foi essencial para eu descobrir que existe a Uniswan e esse programa. Foi muito bom. A primeira vez que eu ouvi falar no programa, agora eu lembrei, acho que foi através da professora Camila, também professora daqui, da graduação. E eu era estagiário na época, no hospital, e aí eu vi que ela tinha passado o processo seletivo, eu nem sabia que existia esse mestrado aqui. Aí depois de muito tempo a Fabi fez o mestrado aqui, aí como eu era mais próximo, acabei tirando algumas dúvidas com ela, aí me interessei mais. O meu foi engraçado porque eu fui fazer pós-graduação em outra instituição, e aí tinha um colega meu que formou também do nosso grupo de pesquisa, o Henrico. A gente era aluno da mesma turma, e o Henrico era muito ligado para a prática clínica também. E eu já queria fazer mestrado e doutorado, mas eu não queria abrir mão da prática clínica. E aí eu aproveitei para tirar dúvida com ele, eu falei, Henrico, e aí, como é que é isso? A gente vai fazer mestrado, vai fazer doutorado e a gente sai da clínica e tal? Ele falou, cara, não é nada disso, né? E aí foi bom porque o Henrico desmistificou isso na minha cabeça, né? De que eu teria que abrir mão da prática clínica para ir para pesquisa. A gente teve um papo super legal também, que a gente conversou sobre o profissional completo, é aquele que entende um pouco das duas partes, né? Porque a gente não pode atender sem olhar o que tem de novo na literatura, e ao mesmo tempo a gente não pode produzir artigos se a gente nunca tiver tocado no paciente, não conhecer essa realidade, né? Poder até pode, mas de repente a qualidade metodológica não vai ser tão boa. A gente bateu esse papo, ele falou, caramba, o Leandro, que dá aula pra gente aqui nessa pós-graduação, ele é meu orientador lá, por que você não bate esse papo e tal? E aí eu conversei com o Leandro falou, olha, o processo seletivo está aberto, por que você não se inscreve, enfim. E aí foi aí que tudo começou. Aproveitando, o Henrico conversou comigo sobre desmistificar, né, essa crença que eu tinha sobre pesquisa e clínica. Queria falar um pouquinho sobre desmistificações com vocês. Queria polemizar um pouquinho. Falar sobre mitos e realidades. Então, vou começar pegando leve um pouco. Eu queria que vocês cada um me trouxesse um exemplo de um mito que a gente encontra na pós-graduação. Eu tenho um exemplo bom. Então, já conversei com algumas pessoas que acreditam que o mestrado e doutorado, para você iniciar o programa, você tem que parar a sua vida porque não dá tempo para nada. Acho que esse é o primeiro mito, né? Então, eu faço doutorado, eu atendo a prática clínica, eu sou mulher, eu cuido de casa, dá tempo. Acho que esse é o primeiro mito. E você, Gustavo? Acho que o mito clássico, né, que todo orientador é um carrasco, mas dá para ter um bom relacionamento, né, com o seu orientador durante todo esse período de mestrado e doutorado e não ter nenhum problema pessoal. Inclusive, gostamos muito do nosso. Verdade. Eu acho que uma coisa que às vezes traz muita dúvida é se a formação aqui no Brasil vale ou como usar isso em outros países, né?
No meu caso, eu fiz uma outra graduação ou outro doutorado lá na Austrália, mas se eu só tivesse o doutorado daqui, eu poderia ainda assim aplicar para trabalhos e vagas fora, porque ele vale internacionalmente, né? A minha escolha de ir foi pela bolsa, pelo acesso, porque eu não tinha dinheiro. E aí eu fiz essa outra graduação, esse outro grau, né, de doutorado lá. Mas o doutorado na Uniswan, o doutorado brasileiro, ele é reconhecido internacionalmente. Então, você pode fazer a sua formação aqui e validar o seu diploma, traduzir o seu diploma, seus documentos e aplicar para vagas no exterior, tanto em pesquisa como para dar aula em universidades, em clínica. O processo de validação para graduação é um pouco mais complicado porque depende do país, do idioma, mas você tem como fazer esse processo para validar, ser um clínico em outro país com sua graduação. Mas o processo de pesquisa ele é mais direto, porque é mais internacionalmente aceito, os critérios são muito parecidos, né? Então, é um processo que dá para fazer e que dá para usar em outros países, o doutorado daqui. Você, Ju, qual mito? Então, eu acho que o mito que mais me marca é que as pessoas têm muito desespero de escrever, né? Da escrita acadêmica, como que é, e das normas da BNT. Então, a gente, depois de um tempo, começa a entender que é tudo muito treinável, né? Então, a gente consegue treinar a escrita e, para usar as referências, a gente tem vários programas que ajudam a facilitar a nossa vida. Então, não precisa ter pavor da BNT. Viva a inteligência artificial também. Sabendo usar ajuda bastante, economiza tempo. Só a certeza. gente saber o que está fazendo. Com certeza. Vamos lá, vamos fechar aqui o nosso bate-papo. Queria saber se vocês têm alguma consideração final, alguma coisa que a gente não conversou hoje ainda, que seria importante a gente abordar para quem está escutando a gente. Ju, você tem alguma coisa em mente? Travei. Não, eu acho que assim, me coloco à disposição, né? Se alguém quiser bater um papo, tirar alguma dúvida, pode encontrar a gente, né? Depois a gente deixa os nossos contatos para ele divulgar, nosso e-mail, WhatsApp. A gente pode ficar à disposição também para esclarecer, porque às vezes as pessoas ficam com vergonha de perguntar algumas coisas, né? Mas podem ficar à vontade. Eu acho que a minha dica é arriscar, tentar correr atrás dos seus sonhos. Às vezes a nossa realidade nos limita e a gente acha que não vai conseguir, seja pelo idioma, seja pelas outras dificuldades, mas aproveitar as oportunidades e arriscar, porque se a gente for esperar estar perfeito no inglês, se a gente for esperar estar perfeito na formação, a gente nunca vai fazer aquilo que a gente quer fazer. Então, se jogar para arriscar os seus sonhos e se for na área de pesquisa, apesar do medo e das dificuldades, vai, procura a gente para te ajudar, mas não desiste de tentar. Complementando a Letícia, uma coisa que eu acho interessante, né, o processo, né, ou você vai fazer um mestrado ou doutorado, é uma coisa assim muito peculiar, né, é diferente você ter uma experiência parecida não estando ali. Então, uma coisa que eu acho interessante é você se entregar ao processo ali, né, então tentar viver o máximo de experiências possíveis durante aquele período. Surgem muitas oportunidades de colaboração, de trabalho, e tudo isso acaba gerando um crescimento pessoal muito grande, né? Não só academicamente falando, como pessoalmente falando, oportunidade de viagem, de congressos, de trabalho, né? Então, viver o processo, acho que é a minha dica. A dica que eu tenho para dar, ainda complementando um pouquinho do que a Letícia falou, na realidade são duas, né? A primeira, nunca existe um momento ideal. Então, se a gente for parar aguardando, né, o momento ideal para a gente iniciar o mestrado, o doutorado, a melhor fase da carreira, enfim, acaba que a gente não realiza essa etapa. E se hoje você tem 30 anos e deixar para mais tarde, você vai ter 32, 40, 52 e não vai ter concluído. E ainda sobre esse assunto, mais uma segunda dica não existe idade para a gente fazer isso, né? Sim. É importante a gente ressaltar que no nosso grupo de pesquisa a gente tem pessoas muito jovens, a gente tem pessoas mais maduras, todos têm uma curva de aprendizado em qualquer idade. Eu acho que isso é muito importante ressaltar. A gente tem companheiros para nos ajudar durante esse processo, então, de fato, não existe idade ideal para fazer isso. Só existe mesmo a força de vontade e o que o Gustavo falou, né? Aproveitar o percurso, aproveitar o momento. Isso aí. Talvez uma outra que, enquanto você estava falando, eu pensei, né, de não se comparar com o outro do seu grupo diretamente, né? Porque cada um tem sua trajetória
Não é porque a Gil publicou 50 artigos que eu vou ter que terminar o meu doutorado com 50 artigos. Comparar com si mesmo antes e depois do processo é muito importante, né? Porque é uma curva de aprendizado individual. Então, o importante é que eu não seja a mesma no final daquele processo, mas não necessariamente que eu seja a mesma que o Gustavo. Cada um vai ter a sua história, né? E na pesquisa, como são muitas opções e muitos caminhos, a gente às vezes se compara e se sente inferior ao outro por não ter feito o mesmo caminho que o outro fez. Mas a conquista de cada um ali deve ser valorizada, né? Gente, muito obrigada. Foi ótimo. É sempre muito bom conversar com vocês. Hoje, especialmente, foi ainda melhor. Obrigada por todas as dicas. Como a Ju falou, a gente está à disposição para tirar dúvidas de quem estiver nos assistindo e quiser conversar mais alguma outra coisa, tirar alguma dúvida sobre o programa, nós estamos à disposição. E a gente aguarda vocês para ser os nossos colegas aqui de grupo, tá legal? Muito obrigada. Obrigada. Obrigada.